Muito antes de Lutero questionar o papado com a publicação de suas 95 teses, ou João Calvino influenciar a Europa com sua teologia no século XVI, e até mesmo antes dos pré-reformadores Wycliffe e Hus tecerem suas críticas à Igreja no século XIV, um rico comerciante francês do século XII, natural da cidade de Lyon, se levantou como uma voz que representava o que muitos pensavam sobre a realidade institucional do cristianismo medieval. Dentre os tópicos pelos quais Pedro Valdo lutou, estava o acesso às escrituras na língua do povo e o retorno da fé à simplicidade do testemunho apostólico. Seus seguidores entraram para a história como os valdenses. No século XII, a Europa passava por transformações significativas, crescimento urbano, comércio ampliado e estrutura social em mudança, ao mesmo tempo em que a Igreja Católica detinha enorme poder espiritual e também temporal. Muitos viam uma distância crescente entre a riqueza e o luxo do clero e o ideal da pobreza apostólica pregada nos evangelhos. Dentro desse ambiente, segundo a tradição, Pedro Valdo, um comerciante próspero de Lyon, teria vivido uma conversão profunda. Ele abandonou seus bens, assumiu o voto de pobreza e passou a pregar, defendendo que o evangelho e o exemplo apostólico deveriam ser vividos com simplicidade. Valdo e os primeiros valdenses defendiam a pregação leiga, a pobreza voluntária e a ênfase nas escrituras. Além da crítica à exclusividade da pregação ao clero e do luxo clerical, os valdenses desafiaram algumas das crenças medievais, as quais consideravam sem fundamentação bíblica. Entre elas, o culto aos santos, a veneração de relíquias e as orações pelos mortos, e posteriormente, a doutrina do purgatório. A preocupação de Valdo com o conhecimento da Bíblia fez com que este encomendasse a tradução de parte do Novo Testamento para o francês provençal, provavelmente entre os anos de 1175 e 1185, com o intuito dele mesmo poder estudar a escritura na língua vernácula e permitir o acesso desta a outros. Esse contexto de pobreza, pregação leiga e uso da Bíblia em língua comum atraiu seguidores e gerou tensões com a hierarquia eclesiástica, que viam tais práticas como ameaça ao monopólio clerical da pregação. Por outro lado, a bandeira levantada pelos valdenses no século XII fez com que posteriormente, principalmente a partir do século XVI, os reformadores os reconhecessem como precursores da reforma protestante. Os reformadores viam na teologia dos valdenses a semente daquilo que viria a desabrochar nos séculos seguintes: a primazia das escrituras, a forte rejeição à hierarquia clerical, sacerdócio fechado, riqueza e poder temporal do clero, além da condenação de práticas como o culto aos santos, a veneração de relíquias e a oração pelos mortos. A questão que fica é: os valdenses podem realmente ser considerados proto-reformadores? Antes de partirmos para a identificação histórica dos valdenses com a reforma protestante do século XVI, vamos entender como a Igreja reagiu ao movimento e o que aconteceu com os valdenses ao longo dos séculos seguintes. Segundo a tradição mais aceita, o surgimento dos valdenses está atrelado à figura de Pedro Valdo, conforme aquilo apontado até agora. No entanto, há outra corrente que defende que os valdenses são anteriores ao rico comerciante de Lyon e até mesmo descendem de movimentos ainda mais antigos. Em todo caso, para esse vídeo permaneceremos com a tradição mais conhecida. Mas, afinal, qual foi a reação da Igreja em relação aos valdenses? Num primeiro momento, a Igreja havia tomado uma posição mais permissiva, permitindo a pregação dos pobres de Lyon a partir de uma condição: ao leigo era permitido pregar, desde que esse recebesse a permissão do clérigo local. Essa decisão foi tomada durante o Terceiro Concílio de Latrão, em 1179. Entretanto, essa necessidade da aprovação clerical foi vista pelos valdenses como uma condição quase absurda, já que era praticamente impossível que os clérigos permitissem ao movimento leigo de apregoar uma mensagem que ia de encontro direto com a sua autoridade. Isso se provou verdade quando o arcebispo da diocese de Lyon recusou dar a permissão exigida, ou seja, mesmo tendo sido aceitos pelo Papa, os valdenses não obtiveram a aprovação da autoridade episcopal necessária para continuar pregando oficialmente, o que eles continuaram a fazer, agora na clandestinidade. Essa desobediência foi considerada intolerável pela Igreja Institucional. Em 1184, no Sínodo de Verona, os valdenses foram formalmente condenados e excomungados. A justificativa oficial não foi necessariamente por heresia de conteúdo doutrinário, mas por ousar pregar sem autorização, por desafiar a autoridade clerical. Aqui, para entendermos melhor esse ponto, é interessante compararmos outro movimento da época que também foi condenado pela Igreja, isto é, os cátaros,
ou também conhecido como albigenses. Enquanto os valdenses seguiam uma regra de fé ortodoxa que remetia ao credo dos apóstolos, reconhecendo pontos cruciais da doutrina cristã, como a Trindade, por exemplo, os cátaros foram condenados por sua teologia herética, marcada pelo dualismo, a rejeição à matéria, rejeição dos sacramentos e a salvação por um ascetismo extremo que levava à pureza interior. Mesmo que os cátaros também tecessem críticas parecidas ao cristianismo institucional, não havia relação teológica entre os dois movimentos. Ainda que futuramente a teologia valdense viesse a bater de frente com a Igreja de Roma, com a rejeição de certas práticas romanas, no primeiro momento a sua ameaça à Igreja foi institucional e não teológica. Após a excomunhão, muitos valdenses foram obrigados a deixar Lyon e passaram a viver como dissidentes, mudando-se para regiões remotas da Europa, como os Alpes no norte da Itália, além de regiões ao sul da França e também na Europa Central. Mesmo espalhados, eles mantiveram sua doutrina de simplicidade, pobreza voluntária, pregação laica e apego às escrituras. Muitos viviam em comunidades pequenas, mantinham relacionamentos próximos e uma espiritualidade de perseverança e resistência. Apesar dos séculos de perseguição, incluindo execuções, expulsões e tentativas de erradicação total, o movimento sobreviveu. De fato, os valdenses são frequentemente apontados como a única heresia medieval que sobreviveu até a Era Moderna. Mas, afinal, seriam os valdenses proto-reformadores? Quando Lutero publicou suas 95 teses em 1517, os valdenses já carregavam sua identidade em meio à perseguição e lutas por mais de 3 séculos, sobrevivendo às margens da sociedade medieval. Se por um lado a passagem dos séculos marcou sua resistência incansável, por outro fez com que sua teologia amadurecesse, com os valdenses passando de dissidentes medievais a um grupo protestante organizado. Apesar da adesão posterior à Reforma Suíça e sua transformação numa igreja organizada, essencialmente os valdenses se assemelhavam mais aos movimentos pré-reformistas que os sucederam, como por exemplo os hussitas e lollardos, descendentes de Ian Hus e John Wycliffe. O distanciamento da igreja institucional e da autoridade secular, com foco nas escrituras, na comunidade, na piedade pessoal e evangelismo, fez com que já houvesse entre valdenses e hussitas, por exemplo, intercâmbio de ideias e crenças muito tempo antes dos primeiros terem caminhado em direção à Reforma Suíça. Muitas das características do movimento valdense primitivo eram de fato mais próximas, se não precursoras, de movimentos como os lollardos, hussitas e posteriormente anabatistas, em questões como o afastamento do poder secular. Quando a onda da reforma chegou aos vales onde viviam os remanescentes valdenses, muitos reconheceram afinidade com a teologia reformada. No ano de 1532, no Sínodo de Champforan, representantes valdenses decidiram unir-se formalmente à reforma, adotando uma confissão de fé alinhada aos reformadores suíços. A partir desse momento, os valdenses deixaram em grande parte a identidade de dissidência clandestina e passaram a ser parte da tradição protestante organizada. Mesmo assim, continuaram a sofrer perseguição em diversas regiões. Sua teologia, contudo, nem sempre fora aquela a qual passaram a professar a partir da adesão à ala suíça da Reforma, pelo menos em alguns pontos. O que se sabe com razoável segurança é que eles pregavam a pobreza voluntária e a pregação leiga, valorizando o evangelho e as escrituras, experimentando uma espiritualidade crítica ao poder clerical. Ou seja, não foram necessariamente teólogos sistemáticos conforme padrões posteriores. Podemos adiantar que há conexão com algumas crenças dos primeiros valdenses com a reforma posterior, como a valorização das escrituras, a rejeição do sacerdócio fechado e a fé aos moldes dos evangelhos. Por outro lado, não se pode afirmar com clareza que eles compartilhavam os pontos da teologia protestante que já estava bem definida no século XVI. Pontos como, por exemplo, rejeição da transubstanciação, a pregação do sola fide e uma doutrina sacramental que aceitava apenas o batismo e a ceia. Fora aquilo que já citamos como certeza da teologia valdense, é muito difícil definir com exatidão o que os valdenses criam, e quando e se essas crenças já estavam presentes antes de o seu choque com os reformadores no século XVI. As fontes históricas sobre os primeiros séculos são escassas e, em partes, tardias. Muitas tradições preservadas por eles só foram registradas décadas depois. Não há documentos contemporâneos confiáveis que provem com clareza que os valdenses do século XII tinham sistematicamente uma teologia equivalente à teologia protestante do século XVI.
Entretanto, não se faz necessário exigir uma igualdade completa entre a teologia dos valdenses e dos reformadores para enxergar semelhanças que as aproximam. A pretensão de compartilhar a Bíblia na língua vernácula, as críticas à estrutura religiosa fechada, a ênfase nas escrituras e numa fé apostólica são traços que permitem sim defender uma visão, mesmo que equilibrada, de que os protestantes podem encontrar nos valdenses um DNA parecido com o seu. Essa crença se torna mais forte quando vemos a adesão valdense à reforma suíça e sua teologia. A irmandade selada entre as partes demonstra que, mesmo que não se pode afirmar que os valdenses já possuíam uma teologia madura, ainda assim podemos ver a existência de similaridades, principalmente no que diz respeito ao foco na autoridade das escrituras. A identificação dos valdenses com os movimentos pré-reformistas que vieram antes da reforma também advoga a favor de sua compreensão como proto-reformadores. Por outro lado, a adesão à reforma se deu também por uma questão de simples sobrevivência, visto que na época os grupos de valdenses espalhados pelos Alpes italianos estavam enfraquecidos e viram na reforma um meio de ser parte de um movimento amplo que carregava ideais que eram similares de certa forma. Essa transformação levaria-os de um movimento disperso e marginal a uma igreja organizada e definida. Após sua excomunhão no século XII, a identidade valdense havia sido marcada pela itinerância, com líderes que pregavam sem permanecer por muito tempo no mesmo local, além de comunidades transitórias que se espalharam por várias partes da Europa. Razões que os haviam impossibilitado de se organizar em torno de uma estrutura clara e unificada. No entanto, às vésperas da reforma, suas comunidades situavam-se agora quase que exclusivamente no noroeste da Itália e no sul da França, na região dos Alpes. Homens e mulheres que sofreram por anos se viam agora aglutinados e em risco de extinção. A aproximação valdense da reforma suíça e também o reconhecimento das autoridades seculares, das quais até então se mantinham afastados, era visto agora como necessário por seus líderes. A partir de Champforan, de um pequeno movimento rural de dissidentes, os valdenses se tornaram uma igreja reformada de acordo com o modelo da Genebra de Calvino. Isto, porém, aconteceu gradualmente e não de uma só vez, e também não sem a resistência de alguns, os quais viam na aproximação ao poder secular um perigo à fé. A questão aqui a ser pontuada é como os valdenses medievais e os valdenses pós-reforma realmente diferem muito. Contudo, suas diferenças não implicam uma diferenciação absoluta entre os dois. O fato é que sua adesão à reforma promoveu desvio de certas posições políticas e a implementação de várias mudanças significativas nas crenças, práticas e organização do que ficou conhecido como os valdenses calvinistas. Antes, como um movimento descentralizado e itinerante, afastado do poder secular, com cultos realizados fora dos templos e uma pregação apostólica. Agora, como igreja organizada, com teologia madura e aproximação das autoridades seculares. Se por um lado os valdenses ficaram conhecidos como a única heresia medieval que sobreviveu até os dias de hoje, por outro, podem ser vistos como proto-reformadores, ainda que seja necessário traçar as diferenças entre o movimento inicial e o que ele acabou se tornando, cuidando para não definir o passado a partir de fatos posteriores. Em todo caso, a busca de Pedro Valdo e seus seguidores por uma fé bíblica e acessível, e a pregação desta a outros mesmo que debaixo de perseguição, faz dos valdenses um exemplo atemporal de fé, perseverança e amor à palavra de Deus. Mesmo após Champforan, os valdenses continuaram a sofrer represálias e perseguições, agora também por seu alinhamento à reforma. Com o passar do tempo, conquistaram liberdade religiosa na Itália em 1848 e expandiram-se para outros países, inclusive para a América Latina. É interessante notar que os valdenses tiveram de esperar por volta de 7 séculos para receberem a permissão estatal à prática da fé.